Igreja perseguida. O que ela nos ensina? O que nós podemos aprender? A gente já viu aqui alguns dados, eu não vou repetir aqui muitas coisas, mas foi passado aqui o dado da Portas Abertas, e eu quero frisar esse dado, porque ele me chamou muita atenção. Cerca de 380 milhões de cristãos sofrem alto nível de perseguição. Você sabe que são 380 milhões? Tá? A população do Brasil e praticamente a metade dela. O Brasil tem 215, 216, até 220 milhões, então é praticamente todos os brasileiros mais a metade. É muita gente. E desse montante, cerca de 4 mil, como nós vimos aqui, né, mais de 4 mil servos de Deus, mais de 4 mil cristãos são mortos. E essa estatística aqui ela é atual, esse relatório de 2025. Então, no ano passado, mais de 4.400 foram mortos por causa da fé. Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que aproximadamente 11 cristãos são mortos por dia. 11 cristãos. Então, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui, mas vamos fazer uma proporção aqui. Se morrer 11 por dia, em um mês, menos da metade da igreja vai estar aqui. Fique tranquilo, não vai acontecer isso com vocês, não. Mas é uma estatística real. Preocupante, alarmante, por algumas questões muito simples. Primeiro, a primeira questão é que estes crentes, servos cristãos que estão morrendo no mundo por pregar o evangelho, são nossos irmãos. Foram comprados pelo mesmo sangue que eu e que você que está nos ouvindo. Foram comprados pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós e eles fazemos parte espiritualmente da mesma família. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você olhasse para esses 4.400 mortos anuais como sendo seus parentes. Porque eu sei, e alguns aqui com certeza sabem, como é triste perder um parente que a gente ama. E nós temos parentes espirituais que estão morrendo pelo mundo simplesmente por professar a mesma fé que você e eu professamos. A diferença entre eles e nós é que nós estamos num contexto aqui aberto. Estamos aqui, está sendo filmado. Muitas poucas restrições, muitas poucas sanções a gente vai ter. O Brasil não tem ainda, nós estamos caminhando para isso, mas o Brasil não tem ainda uma perseguição política social. Nós não temos isso ainda. Alguns poucos lugares acontecem algumas coisas, mas nós não temos. O que nós temos no Brasil é uma perseguição ética e moral. Essa nós temos, e há muitos anos. Mas nós ainda, por enquanto, porque vai chegar, porque vai acontecer, e não é porque o pastor Jackson está falando, e não é por causa de política, é porque é bíblico. Essa perseguição vai chegar também. Mas nós precisamos estar alertas. E como nós não temos hoje esse nível de perseguição, porque nós estamos aí com cultos a portas abertas, sendo transmitido por rede social, a gente está com mais facilidade, tranquilidade para pregar, nós precisamos aprender algumas lições com a igreja perseguida, para que quando chega a nossa vez, nós já saibamos como proceder. E a igreja perseguida nos ensina algumas verdades, algumas questões, algumas coisas. Primeiro ensino que a igreja perseguida nos dá é que a perseguição não é uma surpresa, mas é para o cristão. Perseguição não é uma surpresa. Lá, quando Jesus estava andando sobre a terra, ensinando os seus discípulos, e no Evangelho de João 5:20, é um dos vários textos em que Jesus vai dizer: lembrem-se do que eu lhes disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, fala assim: ora,
tantos quantos querem viver em Cristo, piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Tantos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mateus 10, 22, o Senhor Jesus nos diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. A perseguição, ela não é uma surpresa. A igreja não foi pega de surpresa que ia ser perseguida. Os nossos irmãos, todos os que já foram para missões, todos os que já partiram para a glória por estarem pregando o evangelho, e todos aqueles que estão lá hoje, e nós que estamos aqui, temos que entender isso. A perseguição é um fato, irmãos. Não tem como negociar isso. A gente não pode viver como se a gente pudesse negociar com o mundo, negociar com o diabo. Não, aqui a gente vai fazer um meio termo. Aqui não existe isso. A perseguição, ela é um fato. Ela não é uma surpresa. Porque Jesus já havia dito: vocês serão perseguidos. E nós precisamos, então, aprender essa verdade. Entender que a perseguição, ela faz parte do processo de ser cristão. Se você aceitou Jesus, se você é cristão, então a perseguição faz parte desse processo. E alguém talvez vai falar assim: Joel, não traz esse homem de novo, não, porque só está falando coisa ruim. Mas eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque são 11, 12 cristãos por dia morrendo, fazendo aquilo que hoje nós deveríamos estar fazendo com afinco, e fazendo aquilo, e fazendo muito mais que hoje nós não fazemos, porque a gente não vai. E eu entendo que a gente não vai. Eu tive uma amiga na minha adolescência que ela tinha um chamado missionário, e o sonho dela era ser missionária entre os índios. E ela sempre falava isso, falava. Um dia eu virei para ela e falei assim: olha, nós dois temos chamados. Eu tenho convicção do meu chamado pastoral. Só que nós temos chamados diferentes. Você quer ficar lá na oca, com os índios, pregando, anunciando o evangelho, e eu quero fazer isso nas cidades. Aqui, no urbanismo, eu não tenho esse chamado para ir para lá, e realmente não tenho. Ir lá visitar de vez em quando é uma coisa, mas ir para ficar lá, eu sei que para mim, eu não conseguiria, não tenho esse chamado. Não é isso que Deus tem para mim. E talvez não seja isso que Deus tem para você. E não tem problema, Deus tem algo para cada um. Mas a responsabilidade de pregar o evangelho e de falar da mesma mensagem que eles estão falando lá, essa é para todo mundo. E ser perseguido por causa disso também é para todo mundo. Faz parte do pacote de ser cristão. Se você aceitou Jesus, você aceitou que em algum momento da sua vida você vai sofrer algum tipo de perseguição. Como eu disse, hoje nós temos uma perseguição ética e moral. Aliás, hoje não, já há muito tempo. O quanto que os cristãos hoje o cristianismo no Brasil é descaracterizado, é enxovalhado, é humilhado. O quanto que os cristãos e o cristianismo e a mensagem do evangelho no Brasil é distorcida. Uma vez eu trabalhava secularmente, eu estava fazendo seminário, trabalhava e fazia seminário, me preparando. E eu estava, no meu intervalo de almoço, eu estava estudando, então eu estava com um livro, sentado em um determinado lugar, trabalhava no hospital, sentei no lugar e estava lá. E alguém chegou para mim e falou assim: que isso? Porque eu estava estudando grego. Estava quietinho lá. A pessoa chegou, o que é isso? Aí eu falei: grego. Eu tinha prova na semana. E a pessoa falou: mas por quê? Eu falei: não, porque eu sou evangélico, faço seminário e tal. Aí eu falei assim: você é padre? Eu falei assim: não, você é pastor. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim: você quer ficar muito bem de vida. Eu olhei e falei: como assim? Nem respondi. Falei: como assim? Mas a pessoa emendou e falou assim: então vocês têm que aprender grego para poder enganar, com perdão da expressão que eu vou usar, os trouxas das igrejas. E eu calei e falei: vou ficar quieto, para não dar uma resposta ofensiva.
Quem já não foi abusado, enxovalhado, cutucado por causa da sua fé? Nós temos uma perseguição, sim. Só que hoje ela é ética e moral. E está aí. Só que está piorando. A perseguição, ela faz parte do processo de ser crente. E nós vemos, então, e aprendemos com a igreja como lidar com essa perseguição. E a igreja perseguida vai nos ensinar algumas coisas. Vai nos ensinar que onde há dor, eles levam a esperança. Vai nos ensinar que onde há medo, eles levam a fé. Vai nos ensinar que onde há morte, eles anunciam a vida eterna. Vai nos ensinar que onde há ódio, eles levam a palavra de paz. Então, a igreja perseguida nos ensina que, embora a perseguição faça parte do nosso processo de cristãos, faça parte de ser cristão, nós não devemos nos deter por ela, porque temos algo maior, algo superior para poder apresentar ao mundo. A igreja perseguida nos ensina que nós precisamos entender que a perseguição virá, mas que essa perseguição não deve e não pode nos atrapalhar de fazer a missão. Nos ensina que nós temos uma missão superior. Por isso, queridos, é tão importante que nesses dias a gente pregue o Evangelho e fale do amor de Cristo, abertamente. Precisamos usar dessa liberdade que ainda temos, porque está aqui, irmãos, está sendo gravado, não, está sendo transmitido. Sabe-se Deus lá quantas pessoas, em quantos lugares do mundo estão vendo esse culto. A gente acha, às vezes, que é só aqui, né, no Brasil. Não, tem gente em todos os lugares vendo. De repente, pode ter gente em países onde o evangelho não pode ser pregado, que conseguiu um acesso à internet, e a palavra está chegando lá, o culto está chegando lá. A igreja perseguida nos ensina, então, que nós precisamos estar preparados para a perseguição, mas precisamos manter-nos firmes com a nossa mensagem. E é por isso, então, que nós temos um segundo aprendizado com essa igreja. A igreja perseguida, ela não se cala. Nós vimos uma estatística triste, pessoas morrendo, das formas mais atrozes e cruéis que você pode pensar. Na década de 80, quando a Romênia ainda estava debaixo do domínio de um camarada chamado Ceausescu, ou Ceausescu, como queiram, os cristãos eles eram levados para lugares de tortura e eram mortos das formas mais cruéis que você pode pensar. E existem relatos disso em livros. E por uma questão ética, eu não vou entrar aqui em detalhes de como essas mortes eram feitas. E a igreja, então, que era perseguida ali, ela começou a reunir-se em lugares secretos, em porões, porque foi dado um edito, foi dada uma ordem de que as igrejas fossem invadidas, os crentes fossem retirados e os líderes das igrejas fossem executados pelo exército. Foi isso que Ceausescu mandou fazer. E um dia, um desses lugares é invadido, uma casa que tinha um porão, e ali eles pegam o líder que estava ali, e eles levam aquele homem para fora, e a igreja, os crentes que estavam ali vão com ele, e aqueles crentes, eles resolvem, então, se impor, e começam a louvar ao Senhor, e o exército dá uma ordem para eles: vocês precisam se calar. E eles disseram: nós não vamos nos calar. E eles começam, então, a fazer um ato simbólico de que a igreja estava ali para levar luz. Eles estavam com velas, porque eles cultuavam no escuro. E eles começam a acender. Um acendeu uma vela, a outra acendeu. Daí a pouco, aquele grupo todo estava com velas. E o exército disse: se vocês não apagarem essas velas, nós vamos executar a todos. E eles disseram: não apagaremos as velas. E o exército abriu fogo. Soldados abriram fogo.
o relato é interessante porque ele é contado por um rapaz que sobreviveu. E quando perguntaram para ele o que ele tinha a dizer, ele falou assim: olha, o que eu tenho a dizer foi o seguinte: fui eu que acendi a primeira vela. Louvado seja o Senhor por isso. Perdi muita gente, mas a mensagem de Deus foi propagada. Por quê? Porque quando saíram nos jornais, quando saiu falando que aquelas pessoas morreram, foi dito que elas morreram por estarem praticando a sua fé. E isso despertou no meio da Romênia, no sentido: que fé é essa? Que Deus é esse? Que as pessoas querem até morrer por causa dele. E por causa dessa vela, e por causa desse ato, o evangelho prosperou naquele lugar. Se você seguir a história, um tempo depois, só que isso cai. E o evangelho tem uma abertura. Queridos, a perseguição faz parte, mas a igreja perseguida é uma igreja que não se cala. Nós vemos que a igreja perseguida é uma igreja que não foge da sua missão. Em Atos 8, nós vimos que a igreja ela foi dispersa, e na sua dispersão, por onde ela passou, por onde os crentes fugiam, eles iam anunciando a palavra. A perseguição não calou e não cala a igreja, e não pode calar. E nós, brasileiros, queridos, precisamos entender isso e aprender com a igreja sofredora, com a igreja perseguida, que se a perseguição que reside hoje sobre nós, ela aumentar, ela piorar, ela não deve ser um motivo para que a gente se cale. E a minha pergunta é: se fosse proibido, e a polícia entrasse aqui com armas e dissesse: ó, todo mundo que for crente fica num canto, quem não for pode sair. Qual seria a sua atitude? Mas eu não quero que você pense isso debaixo da égide da emoção. Eu ficaria. Não, eu quero que você pense sobre a égide da razão. Porque ter fé também é pensar. E aí? O que você faria? Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E a igreja perseguida é uma igreja que não se mistura com aqueles que estão contra o evangelho. E é algo para nós pensarmos e aprendermos com essa igreja. Não podemos nos calar, mesmo quando estivermos diante dos zombadores, dos escarnecedores, que estão aí, que fazem parte da minha, da sua vida, de todos os lugares. Aí a gente encontra aí, de vez em quando a gente encontra um. Quando não encontra todo dia, de vez em quando encontra um. Quando não está dentro de casa, porque às vezes o escarnecedor mora dentro de casa. A igreja perseguida, ela nos ensina que nós não devemos nos calar. E eu quero deixar ainda uma terceira lição que a igreja nos dá, e algo que a gente tem que aprender com ela. Nós aprendemos com a igreja perseguida que nós temos uma responsabilidade com ela. Nós, aqui, eu vou voltar para lembrar que nós somos parte do mesmo corpo, fazemos parte da mesma família. Portanto, espiritualmente, nós somos parentes. Mês passado, 4 missionários foram mortos no Azerbaijão. Foram levados à praça pública e foram executados por ordem da linha governamental que está naquele país. Foram mortos. Aquelas 4 pessoas eram meus e seus irmãos. Eram parentes espirituais nossos. Eles não negaram a fé. Os relatos que foram passados dizem que eles morreram
enquanto estavam louvando ao Senhor. Eles começaram a cantar. Sabiam que ia ser executado mesmo. Falaram, já que a gente vai para o céu, já vamos começar aqui logo. Já vamos entrar lá, a gente vai cantar, então já vamos começar a cantar daqui. E começaram a cantar dali mesmo. E um a um foi executado. Porque o princípio é básico. Eles executam um e mandam o outro negar a fé. Depois executa e manda o outro negar a fé. 4 pessoas, uma família. Pai, mãe e 2 filhos, de 15 e 10 anos. E eles fizeram isso, sabe onde? Em frente à igreja, em frente aos crentes. Para que os crentes negassem a fé. A igreja sofredora, a igreja perseguida, nos mostra que nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. Primeira responsabilidade, orar pela igreja perseguida. Não só hoje. É fantástico, maravilhoso, bom que a gente tenha um dia, um domingo para isso. Mas orar por esses irmãos. Quantos missionários você conhece? Quantos missionários você conhece? Então, para te estimular a orar para um missionário, a minha pergunta é, você teria coragem de sair para lá fazer o que está fazendo? Você falou aqui do Charabia, né? Charabia. O dia que eu conheci o Charabia, eu falei, rapaz, eu vou no Iraque só pelo mapa. Não tem coragem lá, não. Não está lá. Eu conheci um missionário que ele estava num lugar de Angola que era o epicentro das maiores lutas, das maiores batalhas de Angola. Onde ser cristão, se ele passar na rua, o camarada olhar e falar, você tem cheiro de crente, ele já te mata. E esse homem estava lá, há 15 anos, falando de Jesus. Orar pela igreja perseguida. Ore por aqueles que estão levando o evangelho, sendo perseguidos, morrendo, mas pagando o preço do evangelho. Segundo, contribuir com agências missionárias e missionários. Eu sei que são coisas que a gente sabe, talvez vai ser até dito aqui depois, mas eles precisam que nós contribuamos, eles precisam da nossa parceria. Então, contribua com as agências. Mas existe aqui uma outra que eu gosto muito, que talvez seja a mais pertinente para nós. Sermos uma igreja tão corajosa aqui quanto eles são lá. Eles arriscam a vida para confessar Jesus. E nós? O que nos impede de evangelizar? O que te impede, como igreja de Cristo, de evangelizar? Como seus parentes espirituais que estão no mundo sendo perseguidos. Qual é a desculpa que nós damos para não falar de Cristo? Nós devemos dar o exemplo aqui. Sabe por quê? Porque a ordem que foi dada a pregar o evangelho é a mesma. Jesus, quando falou, vocês serão minhas testemunhas, ele falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo, quer dizer assim, em todos os lugares. Vocês vão ser aqui, lá e acolá. Nós temos o mesmo chamado, o mesmo Jesus, fomos comprados pelo mesmo sangue, temos a mesma responsabilidade de anunciar. Então, a igreja perseguida nos ensina que nós também devemos ter coragem de sermos diferentes e fazermos diferença aqui. E olha que aqui é mais fácil, porque aqui a gente tem um monte de coisa que a gente pode usar. Nós temos liberdade para poder pregar. Aqui é mais fácil. Então, faça. Então, sejamos essa igreja corajosa. Não desperdicemos a liberdade que nós temos. Por quê? Porque a perseguição, ela não é o fim. E a gente pensa assim, foram perseguidos, eles morreram, acabou. Não, a perseguição não é o fim. E sabe quem é que dá esse exemplo de forma bem prática, bem clara, bem objetiva? Jesus. Eu não consigo olhar para a igreja perseguida sem perceber a igreja perseguida na vida de Jesus. Jesus veio, anunciou o evangelho, falou da vontade de Deus, começou a implementar a igreja, e durante todo esse período, o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido. Perseguido a tal ponto que eles condenaram ele à morte
E o mataram na cruz. Era necessário ele morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Aí Jesus ressuscitou. Para mostrar para mim e para você que a perseguição não é o fim. Ela é apenas parte do processo. A perseguição, ela gera um avivamento. Quanto mais a igreja é perseguida, irmãos, mais ela cresce. Foi assim lá em Atos, foi assim no passado, é assim hoje. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Porque quanto mais se perseguem os cristãos, mais a mensagem, ela se expande. Algumas décadas atrás, em Cuba, proibiu-se que os cultos fossem feitos em templos. Fidel Castro chegou e falou assim, não pode ter culto em templo. Fecha os templos, tudo. Se o crente quiser ser crente, quem vai para casa. Aí o que aconteceu? Os crentes foram para casa. E quando os crentes foram para casa, o que eles começaram a fazer? Culto. E quando eles foram fazer culto, eles chamavam os vizinhos. E daí a pouco eles descobriram que o número de pessoas que estavam professando ser cristãos tinha aumentado. E a pergunta foi como? Por uma questão muito simples. A perseguição gera crescimento. E aí mandaram abrir essa igreja de novo para ver se continha. Porque lá no templo a gente pode controlar. Esse pessoal em casa aí não está tendo controle. Então, nós temos muitas coisas que podemos aprender com a igreja perseguida. Mas eu quero deixar para você essa noite apenas essas visões. Perseguição não é uma surpresa, mas ela é para o cristão. Ela é para a gente. Foi Jesus que falou isso. Então a gente precisa entender. Como que a gente lidar com a perseguição? Nos mantendo firmes naquilo que já aprendemos, não nos calando. Entendendo que temos uma responsabilidade com a igreja perseguida. Orando, contribuindo e tendo coragem para fazer diferença aqui, como os nossos irmãos estão fazendo em vários lugares do mundo. Porque nós também fazemos parte da igreja perseguida. Nós também fazemos parte da igreja perseguida. Porque somos um corpo. Porque somos uma família. Porque somos uma fé. E porque a própria Bíblia ensina que se um membro do corpo sente, todo o corpo também vai sentir. Nós também somos igreja perseguida. Não sofrendo os mesmos danos, mas tendo a mesma responsabilidade.